Primeiro, bom dia a todos. Agradecer, em especial, ao Dr. Antônio Rebouças pelo convite, em nome da Neoenergia Cosern e da nossa diretora-presidente, Fabiana Lopes. É uma honra e um privilégio estar aqui contando um pouco da nossa experiência e também reforçando a importância desse produto que tem nos ajudado bastante a combater uma dor. E aí vou começar falando um pouquinho de números, né? O que isso representa para a gente. A Neoenergia ela tem 5 distribuidoras no grupo, mas hoje eu vou falar em especial da Neoenergia Cosern. Bom, entre 2023 e 2024, só em termos de troca de cabo, o quanto isso custou para a gente foi na casa dos 25 milhões de reais em reposição da rede elétrica. Tá? Isso significa 529 mil clientes impactados, com uma média de 3,25 horas de interrupção para cada cliente. Aí. E aqui cabe ressaltar que esse número só não é maior graças à eficiência operacional dos companheiros de campo da Neoenergia Cosern, que hoje é a melhor distribuidora de energia do Brasil, reconhecido pela ABRAD. Quando a gente fala dos clientes, a gente não está falando só de pessoa física. Não é? A gente está falando de delegacias, hospitais, presídios, escolas. Então, vamos lembrar que o setor de energia elétrica, uma empresa de distribuição e transmissão de energia, ela faz parte de uma infraestrutura crítica para o país. A gente fala tanto, por exemplo, em constituição de data centers no Brasil. Se a gente não combater esse tipo de crime, a gente muito provavelmente vai ter problemas também nessa indústria, e isso traz uma insegurança do ponto de vista cibernético para o país. Né? Bom, o que a gente fez? Né? A gente começou a ter um aumento no problema de furto de cabo na Neoenergia Cosern, e principalmente no que a gente chama de linhas de média tensão e de alta tensão em transmissão. Só para que vocês tenham uma ideia, quando a gente tem furtos na média ou na alta tensão, eu impacto muito mais cliente por furto. Então, a gente teve 1.500 furtos nas linhas de baixa tensão que impactaram 15 mil clientes. Todos os outros 525 mil clientes foram impactados por cerca de 40 furtos em linhas de alta e média tensão. Então, vocês vejam o quanto é o impacto de uma linha de alta tensão e média tensão. Bom, problema que a gente precisava resolver junto com as forças de segurança pública. Quando a gente chega numa sucata, não é, doutor, para conseguir entender, olha, tem um cabo aqui. A primeira pergunta que o delegado me fazia era, esse cabo é seu? Não é? E o eletricista respondia, eu uso um cabo nesse padrão. Não é? Então, dependendo do apetite do delegado, do quão familiarizado ele está com aquele tipo de crime, com a reincidência daquela sucata, ele autuava ou não o receptador daquele cabo. Então, a gente começou a procurar, junto com a área de P&D, uma solução que me dissesse, olha, esse cabo com certeza é da Neoenergia Cosern. E aí, o doutor Antônio, inclusive, nos ajudou. Com isso, a gente começou a fazer a marcação química desses cabos. O que é essa marcação química? É uma espécie de, chama de verniz, não é? Porque ele é incolor ao olho nu. A gente marca esses cabos e aí, com uma caneta fotossensível, ele identifica uma cor que a gente também patenteou, um verde padrão da Neoenergia, e quando eu vejo aquele verde, esse cabo com certeza é nosso. A gente patenteou esse produto, e aí começa, eu gostei muito da frase do Oswaldo, é um meio, não é um fim. Aí começou o trabalho também com as forças de segurança pública, com a Polícia Técnica, a gente convidou os investigadores da Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, todos os órgãos de segurança pública para entender como é que funcionava esse produto e também entender como é que funcionaria o mecanismo, porque eu preciso fornecer para a Polícia Técnica o mecanismo de reconhecer o cabo. Afinal, quem faz isso é a investigação, não é a concessionária de energia. Não é? Bom, a gente fez isso, a gente começou a fazer testes desse cabo. Por que essa tinta também é muito importante? Ela é resistente a qualquer alteração que a gente tenha no nosso produto. Então, desconfiados que somos, nós queimamos os cabos, nós descascamos, nós lixamos, nós fizemos o que vocês puderem imaginar, e mesmo assim o produto ele fica no cabo. Ao ponto de, se esse cabo for fundido, eu também vou conseguir saber, depois da fundição, que esse cabo era da Neoenergia Cosern, né, com o qual isso é extremamente importante para algo de longo prazo, que a gente vai comentar mais tarde. Mas resultados de curto prazo. Bom, primeiro, a gente comentou sobre a interligação com as forças de segurança. Depois, a divulgação disso na mídia. Porque a gente tem o efeito que muitos me falam que é o efeito moralizador. Não é? Olha, agora eu tenho como identificar. E o receptador já fica, os meus tios diziam, mais cabreiros. Não é? Olha, será que agora eu estou receptando algo que provavelmente será identificado?
Resultados até agora. No final de 2014, a gente tinha, em média, de 10 a 15 furtos por mês em linhas de alta tensão. A gente passou a ter 1 ou 2 ocorrências. Nas linhas de média tensão, desde maio, a gente não teve mais nenhuma. Né? E nas linhas de distribuição de baixa tensão, a queda tem sido vertiginosa também, mas esse tipo de furto é mais complicado porque, em geral, ele é praticado por população em situação de rua, pessoas viciadas em droga, coisas desse tipo. Mas vejam, o resultado é enorme aqui. A gente está falando na casa de o quê? 70%, 80% nas linhas de alta e média tensão. É claro, não foi só a marcação química. Né? A gente teve algumas outras ações aí, troca de cabo por outras ligas que não cobrem, mas não se enganem. A gente também tem furto de cabo de alumínio. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos 15 toneladas, né, roubadas de uma só vez, uma ação criminosa aí, tá? Então, o cobre é o nosso foco, mas o cabo de alumínio, ele também é alvo de ação criminosa e de furto, tá bom? Bom, o que a gente vê aqui, além da aplicação prática no cabo? A gente começou a usar isso em outras coisas, postes, placas solares. O Rio Grande do Norte tem um potencial incrível de geração eólica e também solar, então a gente tem muita placa solar instalada em alguns parques, também na Paraíba, então a gente já começa a estudar e avaliar a aplicação desse verniz em outros equipamentos, ferramentas, por exemplo, para combater furto interno, né? A gente tem esse tipo de problema também, principalmente pela capilaridade de uma distribuidora de energia elétrica. Bom, o que a gente vê como outra coisa muito importante? A gente falou muito do dado aqui. Na Neoenergia, a gente também começou a fazer isso não só para a Neoenergia Cosern, mas para todas as outras distribuidoras, um mapeamento de onde ocorrem os furtos, que tipo de furto está ocorrendo, se é cabo, se é um regulador de tensão, coisa desse tipo, e aonde estão as sucatas, para que a gente consiga saber, olha, se o furto acontece no lugar A, provavelmente a sucata que está sendo escoado, esse produto do furto, está sendo nesse lugar B. Né? Então, a gente falou muito de dados, isso é importante também. A aplicação desse verniz provavelmente vai nos ajudar a engordar um pouco esse dado. Outro palestrante comentou que o dado ele é o petróleo, eu concordo, ele é o novo petróleo. O dado é muito importante. Então, começar a transformar ações que a gente vem a praticar de prisões ou identificação de furto dos cabos marcados vão ajudar a gente a entender também a cadeia logística. Tá? E aí, o futuro do combate do furto de cabo é a gente sair um pouco do viciado em droga e da sucata. A gente precisa começar a entender a cadeia logística de transformação desse cabo que foi furtado. Ou seja, onde é que ele está sendo fundido, para onde ele está indo. Na Europa, por exemplo, a Neoenergia ela faz parte do grupo de Iberdrola, que é uma empresa espanhola, e a gente já descobriu que na Espanha o cabo ele é enviado para a China. Né? No Brasil, eu desconfio que isso possa estar acontecendo, mas em muito menor nível. Acredito que o que está acontecendo no Brasil é que esse cabo ele é fundido aqui mesmo e ele é revendido. Não é? Infelizmente, às vezes eu faço comentário para os diretores da empresa em que eu trabalho. Olha, pode ser que a gente esteja comprando o cabo que a gente foi furtado. Eu não sei, hoje eu não sei. Não é? A nossa esperança é que, com esse tipo de marcação, a gente consiga começar a identificar esse tipo de coisa. Isso não pode ser um movimento, e já não é, na verdade, Antônio, da Neoenergia. Outros companheiros de segurança, como da Equatorial e da Enel, já avaliam esse tipo de coisa. E a CCR também no metrô. Né? O metrô ele é alvo desse tipo de furto. Também já está avaliando a aplicação desse produto. Por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir entender toda a cadeia logística de para onde esse cabo está sendo escoado. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte a gente efetuou uma prisão, a gente não é porque eu não faço parte da Força Policial, mas a gente trabalha tão junto com a cooperação que a gente conseguiu ter resultado na prisão de um líder de uma quadrilha que fazia os furtos lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Não é? Essa outra coisa importante, a queda nos furtos no Rio Grande do Norte quer dizer que o furto acabou? Não. Não é? O criminoso ele migra. Então, provavelmente, eles devem estar atuando em alguma localidade próxima. No Ceará, que a gente tem um problema gravíssimo de crime organizado ali, não é? Ou na Paraíba, que são localidades próximas. Tá? Então, só para encerrar aqui, que já me avisaram também, eu vou tentar agilizar, tá bom, Antônio? Veja, de novo, é um meio, não é um fim. Eu acho que a experiência prática que a gente teve lá na Cosern, ela demonstra muito bem tudo que foi falado antes em relação aos trabalhos que a gente está fazendo de tecnologia,
de integração com as polícias técnico-científica, investigadores, polícia militar, etc. Então, acho que é uma experiência super positiva, que a gente precisa levar, e aí conto com o apoio dessa casa também, a outro nível, ao nível das fundições de cobre, para que a gente consiga explorar ao máximo o potencial dessa tecnologia. Tá bom? Agradeço a oportunidade de comentar aqui esse tema hoje. Obrigado.